O Evangelho deste domingo, 29 de novembro de 2020, primeiro domingo do Advento, é São Marcos capítulo 13, do versículo 33 ao versículo 37, que se refere a uma parábola, conta uma parábola. A parábola de que um homem viajou, se ausentou, entregou a sua casa aos empregados, aos trabalhadores, e pediu a eles que vigiassem e cuidassem da casa. O que isso quer dizer? Ora, para entender essa parábola é preciso ir com São Marcos lá no início do capítulo 13, e lá nós encontramos Jesus dentro do templo de Jerusalém. E lá duas coisas chamam a atenção. Umas ofertas dos ricos, que fazem o cofre do tesouro tilintar com muito dinheiro, e eles ainda fazem festas, tocam trombetas e chamam as pessoas para que todas vejam o quantos eles ofertam. E outra coisa é que Jesus, na verdade, se impressiona com uma viúva pobre. Ela se aproxima do cofre e deposita os únicos centavos que tem. Jesus chama os seus discípulos e mostra para eles, diz para eles que quem mais ofertou foi a viúva pobre. Jesus não se impressionou com os fanfarrões que ofertam muito para sustentar toda uma máquina da religião ao lado do Império Romano e na prática que fazia Herodes de toda a violência, toda a guerra. Viúva que representava a morte de um marido que era sua sustentação, que era o seu provedor, que era a sua destinação, como se pensava naquele tempo que a mulher vivia para ser esposa e ser mãe. E pouquíssima coisa fora disso. Viúva que representava naquele momento muitos preconceitos. Uma viúva era vigiada dia e noite sob a pesada lei que proibia uma mulher de casar de novo, a não ser com o irmão mais velho do morto. Viúva que era assediada principalmente pelos hipócritas. E viúva que muitas viúvas perderam os maridos por causa da guerra constante, em que homens jovens eram imolados, sangrados pelo regime de Roma que dominava a Palestina. Por isso esta viúva é tão grandiosa para Jesus, porque no meio de tudo isso ela oferta tudo o que tinha, quase nada. Chama atenção também quando os discípulos saem do templo com Jesus e olham para as pedras do templo, para a arquitetônica do templo e dizem para Jesus: que bonito isso, este templo e tal. Jesus diz: não restará pedra sobre pedra, tudo isso será derrubado. A viúva era mais importante do que o templo para Jesus. Se dirigem para o Jardim das Oliveiras, lá ele sentado é cercado por Pedro, Tiago, João e André, que lhe trazem uma angústia imensa sobre a situação toda de guerra, sobre a situação toda dos vários líderes e místicos que apareciam pregando coisas, que eram cristos, que eram salvadores, que eram isso, que aquilo. Sobre várias superstições do momento que o mundo ia acabar, o apocalipsismo, o apocalipse judaico aí presente também na comunidade de São Marcos, dizendo que o mundo ia acabar e tal, e que uma catástrofe ia tomar conta de todos.
aí nesse contexto, Jesus conta esta parábola do homem que vai embora, que viaja, mas entrega a casa aos cuidados dos seus trabalhadores. Na linguagem daquele tempo se chama de empregados e vigias, mas entrega, na verdade, aos seus trabalhadores. Jesus começa a contar a parábola dizendo: cuidado, ficai atentos, porque não sabeis quando chegará o momento. Então, a primeira coisa que Jesus ensina aqui no meio desse contexto tenebroso, de fim do imundo, sem perspectiva à vista, sem saída, quando se contempla muito mais as pedras belas de um templo do que uma viúva, do que a realidade que faz a mulher ser viúva e da situação da mulher enquanto viúva. No meio de tudo isso, Jesus diz: cuidado, ficai atentos, porque não sabeis a hora em que o dono da casa voltará. Mas que casa? Mas que dono da casa? Quem é o dono da casa? A casa é a casa de Israel, que era substituída por Jesus pelo povo, porque os fariseus haviam traído todo o projeto. Os sacerdotes traíram o projeto, se aliando a Herodes, a César, ao Império Romano, a guerra, a violência, o sangramento do povo. Então, agora, cuidado, ficai atentos, cuidando da casa, vigiai o tempo inteiro, porque não sabeis a que horas vem o dono. Então, Jesus chama a atenção e convida Pedro, Tiago, João, Orvandil, Maria, Joana, Madalena, a todos, a todas. Cuidado, ficai atentos, cuidem da casa, isto é, a nova casa de Jesus não são aqueles que se preocupam muito mais com o templo, com a aparência do templo, com o luxo do templo, com as ofertas, com o cofre, do que com as pessoas. Ficai atentos, cuidado, cuidem das pessoas, da casa, que são as próprias pessoas que depois serão chamadas da própria casa de Deus, as pessoas. E cuidar também com o projeto da casa, que vem fazer a casa ser o que a casa deve ser, que é o reino de Deus que ele veio trazer, que ele veio realizar, que ele realiza. E este que viajou, o dono que viajou e que voltará sem dizer a hora, sem anunciar a hora, se quantos dias, quantos meses, quantos anos, se de manhã, se de tarde, se de noite, se de madrugada, que horas voltará? É Ele mesmo. É Ele mesmo, Jesus. Muito mais envolvido com a causa, com a situação, com a realidade dura e cruel da viúva, do que com o templo que foi derrubado numa guerra. É Ele que voltará. Mas se ele voltará é porque não está. Se ele não está, o que fazer? Os discípulos, Pedro, Tiago, João, Orvandil, Maria, todo mundo são responsáveis por esta casa. Aqui uma enorme nota de confiança naqueles que o seguem, para que cuidem-se uns dos outros. Cuidem da casa. Cuidem de tudo que a casa representa, para que não haja mais viúvas nessa situação da mulher representada por aquela que ofertou, de abandono, de preconceitos, vítima do machismo, vítima de todo tipo de discriminação. Na casa de Jesus não deve haver espaço para isto. Para se dar muito mais importância para o cofre e para o templo do que para a viúva, do que para as pessoas mais humildes, para todas as pessoas. E vigiar. A vigilância é feita também por trabalhadores extremamente qualificados
preparados em toda a arte de defesa, de proteção, em sinais a serem dados quando o perigo se aproxima, quando o inimigo se aproxima. Então, com toda a qualificação da vigilância, vigiai o tempo inteiro, para que quando o dono, que suceda que o dono voltar, vindo de repente, ele vos encontre dormindo. Aqui, a vigilância é a qualificação, é o preparo, o aprofundamento da fé, o aprofundamento da consciência, é a subjetivação de todo o projeto da casa e do reino, afastando o sono, a sonolência, a alienação, a confusão, aquela que faziam os fariseus, os saduceus, os sacerdotes, de achar que estava bom com Herodes, de não perceber a situação da viúva, e sequer acolher o próprio Jesus. Não dormir neste sono dos que, no meio de toda essa tempestade, parece que o sol se apaga, parece que a lua não retornará na próxima quadra, parece que enfim, tudo que de pior domina. E eles não vêm. Mas o vigiai e o cuidai é para perceber duas coisas finalmente. Que o Jesus que diz que o dono, e ele é o dono da casa, ele é o responsável pela casa, é ele que chama os cuidadores da casa, é ele que chama os trabalhadores para tomar conta da casa, é ele que chama e convoca os vigias, os prepara e pede que se preparem ainda mais. Ele que voltará é o que está sentado nas oliveiras, conversando com o Pedro, que também sou eu, com o Tiago, que também sou eu, com João, que também sou eu, o André, que também sou eu, e que é cada um de vocês. Então, há esperança, sim, não de quem espera, até porque não há hora marcada. Não se sabe quando tudo isso mudará. Não se pode saber quando tudo mudará. Não se deve adivinhar quando tudo voltará. Não se deve ter superstição sobre quando tudo isso mudará. Mas se deve sim vigiar e cuidar. Cuidar e vigiar. É daí que nasce esperança. E não da imaginação, do delírio e do fanatismo. Então, meu querido, minha querida, cuida. Cuida sempre. Cuida da casa. Cuida de ti. Cuida do povo. Cuida da viúva. Cuida daqueles que estão na mais extrema necessidade, abandono e desrespeito. E vigiai. Vigiai sempre. Sem parar. E quando dormires, se precisares dormir, prepara outros para vigiar, enquanto tu te recobras e voltes ao teu posto. Mas todos nos preparemos e sejamos cuidadores desta casa, que é o próprio povo, principalmente os mais humildes, os trabalhadores, as trabalhadoras, os pobres, que tanto precisam desta casa digna. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.